Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A paz, meus irmãos, em Cristo. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre. Mais um episódio, né, meu amor? Mais um aqui no canal, mais Redimidos. um vídeo do canal Redimidos. Glória a Deus por isso, Glória meus a Deus. queridos. Né? Mas antes da gente começar aqui a falar, né, da parte mais importante desse vídeo, que é a palavra de Deus, eu quero convidar a você ainda que não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal, convido você a ativar as notificações, coloca lá todas no sininho, deixa o joinha, o like para nós, compartilhe esse vídeo também com as pessoas que você conhece. Se você quiser deixar um comentário também, a gente fica muito feliz em receber o seu comentário aqui no canal, amém? Que Deus te abençoe por estar fazendo parte desse crescimento da obra de Deus, né, do reino de Deus, né, na terra. Aleluia. Que te abençoe grandemente. Glória a em Deus. Jesus. Meus irmãos, então vamos lá para a palavra de hoje, meus queridos. A nossa palavra de hoje, ela está fixada no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 17. Lá está escrito assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Vamos parar por aqui nesse momento. Meus irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos diz aqui, no livro de Efésios, capítulo de número 4, exatamente como o cristão deve seguir para prosseguir para o alvo. Nós vemos muitas pessoas, muitos cristãos tentando copiar o mundo, quando a palavra de Deus diz para nós sermos separados, para nós sermos diferentes. Não precisamos copiar o mundo e nem trazer o mundo para dentro da igreja, mas nós temos que levar a palavra de Deus para o mundo. Nós temos que levar o exemplo para o mundo. O apóstolo Paulo, ele está descrevendo aqui, se você ler e meditar, você vai perceber que do versículo 17 ao versículo de número 32, o apóstolo Paulo está ensinando como os cristãos devem ter os seus valores, como ele deve agir diante de outras pessoas, bem como moldar o seu caráter, como moldar os seus valores morais, como se apartar. Aqui o apóstolo Paulo diz, não minta mais, mas fale a verdade. Não roube mais, mas trabalhe para o seu sustento. Não seja orgulhoso, não seja soberbo, não seja arrogante, Verdade. Não seja ladrão, nem malicioso, não seja incompassivo, que é aquele que não tem compaixão. Seja, porém, misericordioso, seja
uma pessoa que perdoa. Aqui nós estamos descrevendo e nós estamos lendo exatamente aquilo que tem acontecido nos dias de hoje. Os cristãos não têm levado mais a sabedoria divina para consigo em todo o trilhar da sua vida. Amém, meus irmãos? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele traz para nós exatamente aquilo que o cristão tem que ser. Tem que ser santo. O apóstolo Paulo diz santos, que significa sermos separados e exclusivos para Deus. Não está pedindo perfeição. O único perfeito foi Jesus Cristo, aquele que cumpriu todo o plano de Deus do início ao fim, com a vontade do Pai. E como Deus em terra, destituído de tua glória, então ele permaneceu perfeito. Mas nós que somos homens, somos pecadores, possuímos a natureza pecaminosa de Adão. Sim. Então, o apóstolo Paulo está aqui ensinando como é a santidade cristã. É uma santidade separada. E nós temos visto pessoas copiando ali o mundo e tentando ser iguais na fala, ser iguais nas atitudes, sendo ouvindo uma música, sendo ali uma atitude perante qualquer situação. E o apóstolo Paulo, ele nos pede para que nós tenhamos novas atitudes, que aquele que mergulha em Cristo, que entregou sua vida para Deus, que se batizou, aquele que tem o conhecimento e ele é detentor da sabedoria divina, ele tem que ser uma pessoa separada, uma pessoa que leva o evangelho de Cristo para os perdidos, aqueles que estão sedentos pela luz. E Deus também traz aqueles que são sedentos pela luz, os perdidos, os gentios, seja quem for no mundo, traz para você. Você tem que estar preparado. O cristão, ele tem que estar preparado para mostrar a natureza de Deus, porque aquele que mergulhou em Cristo, aquele que entregou sua vida e se batizou nas águas, esse possui uma pequena parte da vida de Deus. Mas aqueles que têm copiado os gentios estão separados da vida de Deus, entenebrecidos, como diz a palavra, e estão ficando com o coração duro. A falta de humildade nessas pessoas, ou seja, a capacidade de absorver mais de Cristo, tem ficado cada vez mais difícil, de assumir. Né, Débora? Verdade. Então, aqui nesse capítulo, a gente vê bem realmente uma... Como é que eu posso falar assim? Tá bem paralelo com o que acontecia nessa época, por isso que Paulo escreveu isso, porque já estava acontecendo lá, com o que está acontecendo hoje em dia, né? Pra gente ver que as coisas como dizia o sábio, né, o rei Salomão, tudo no fim é uma vaidade de vaidade, porque as coisas elas são cíclicas, né? São cíclicas. Elas vão acontecendo e você olha e não há nada de novo, né? Tudo vai se repetindo. Então, o mesmo que Paulo estava ensinando para esse povo aqui em Efésios, é o mesmo que hoje nós, igreja, precisamos voltar a prestar atenção nesses ensinamentos e entender que nós, como corpo de Cristo, meus irmãos, temos que mostrar ao mundo uma diferença. O mundo é esse sistema, é essa cultura que está por aí hoje em dia, né? A gente não precisa entrar em detalhes, porque todo mundo, né, consegue ver. Exatamente. Então, tudo que lá fora é legal, é bacana, pode tudo, para o cristão isso não pode ser visto como algo, é normal, tá na moda ser assim mesmo hoje, mas tudo bem. A gente tem que buscar mostrar para as pessoas uma mudança na nossa vida, Sim, nas nossas atitudes, né? Porque a gente se torna, digamos assim, um cartão de visitas do reino, né? Exatamente. Então, a pessoa conheceu uma antiga versão nossa e ela tem que ser surpreendida por uma nova versão em Cristo. Sim, e exatamente. Quem não te conhecia ainda antes de você se tornar cristão, essa pessoa tem que entender que você é uma nova criatura em Cristo Jesus.
As coisas velhas passaram e tudo se fez novo em Cristo agora. Então, eu não sou perfeita, mas eu tenho que tentar sempre estar melhorando, buscar que o Espírito Santo me aperfeiçoe. O Espírito Santo, quando a gente faz algo que não condiz, que vai de contra com a palavra, o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos mostra. Ou a pessoa vai se sentir envergonhada por ter falado ou feito aquilo, ou a pessoa vai se sentir incomodada até ela entender que aquela atitude, aquele jeito, aquele ambiente, aquelas conversas não são mais para ela, entendem? Essas coisas o Espírito Santo vai nos mostrando. E é isso que vai lapidando a gente. Exatamente. Né? Então a gente chega para Cristo como uma pedra bruta, Exato. né? Mas a gente tem um valor que está ali escondido. E esse valor é o que Jesus vai lapidando, o Espírito Santo vai lapidando até se tornar aquele diamante bonito, valioso, não é verdade? Então toda a alma, todos nós somos valiosíssimos e preciosíssimos para Deus. Aquele irmão que está hoje afastado, ou aquele gentil que ainda não conhece a palavra e está numa prática muito feia de pecado, a gente não pode julgá-lo e condená-lo, a gente tem que amá-los. A gente tem que amá-los e a gente não ama o pecado que eles praticam, a gente ama eles como pessoas. Deus tem uma guerra contra o pecado, né? Deus, ele abomina o pecado, mas não o pecador. Ele ama o pecador. Ele ama o pecador. Exato. Porque ele sabe que o pecador, quando se converte, ele é purificado, ele é santificado, mas é aquela verdadeira conversão. Sim. Tanto que o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo não é amar ao próximo irmãozinho que está ali sentado do teu lado na igreja só. Não é amar só o seu pai, não é amar só o seu marido, seu filho. Não. É amar a todos, inclusive aqueles que de repente não têm a mesma opinião que você, aqueles que te fizeram algo, infelizmente, que te magoou, aqueles que estão na prática de um pecado. Entende? Exato. Então é amar ao próximo, é amar a Amém. todos, com o Amém. amor de Cristo, que é um amor fraterno, não é verdade? Isso, e é engraçado você falando isso, porque aqui no versículo de número 31, do capítulo de número 4, está escrito assim: toda a amargura, toda a ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É interessante, porque ele diz benignos, ou seja, sejam bons, com boas atitudes, com aquelas atitudes ao qual não vai ferir a outra pessoa, mas sim vai causar uma consequência boa na vida dela. Uma mudança, exatamente. Misericordiosos. Eu tenho que ter empatia com a dor da minha esposa. É verdade. Eu tenho que sofrer com o sofrimento dos perdidos e com os sofrimentos. E esse sofrimento dos perdidos tem que incomodar e não indignar o cristão. Tem que incomodar, porque eu sei que aquela prática não agrada a Deus. Amém? Mas eu amo a Débora como a mim mesmo. Isso é um exemplo, tá, meus irmãos? Perdoando-vos uns aos outros. Marcos 11, 25. Está escrito assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe em vossas ofensas. Olha o que Cristo estava dizendo para nós. Ele deu uma condicionante. Quando estiverdes orando, perdoai. Ele diz primeiro perdoai. E depois Deus vai perdoar as vossas ofensas. O apóstolo Paulo nada mais descreve essa passagem de Cristo, ao qual ele provavelmente deve ter aprendido com os apóstolos. Cristo estava dizendo perdoai, o perdão. Nós devemos, como cristãos, ter o coração de quem perdoa, ter a atitude, esse valor do perdão tem que estar, mesmo ele sendo difícil, ele tem que estar sendo praticado diariamente na sua vida. Ele tem que estar diariamente envolvido na tua palavra e pautado no teu coração, mesmo que o perdão seja difícil. Exatamente. Porque Deus entregou o seu Filho
o unigênito, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. E ainda te perdoou de todos os pecados através de Cristo. Então, ele deu o filho dele, um filho divino, para morrer por nós. Mesmo que o perdão seja difícil, nós devemos praticá-lo. Como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha que bênção. Então aqui temos visto muitos cristãos brigando contra cristãos, ao invés de amar um ao outro, perdoando um ao outro. Ao invés de se unir, estão se dividindo. Exatamente, também, estão se dividindo, como estava acontecendo em 1 Coríntios 6,6. Em 1 Coríntios 6,6, os santos de Deus estavam sendo julgados por um juiz incrédulo, por divergência entre eles mesmos, os santos de Deus sendo julgados por alguém que é ateu, alguém que não cria em Deus. E olha só, como uma pessoa vai vir para Cristo se nós temos brigado entre nós, se o corpo de Cristo tem brigado, como que eu vou trazer a pessoa do mundo para dentro da palavra do Senhor? Se nós não estamos dando o exemplo, perdoando uns aos outros. Isso é algo que acontece, inclusive entre os cristãos, porque além desse caso, tem um caso do pessoal que falava, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Cefo, eu sou de Paulo. Eu sou de Paulo, eu sou de... enfim. Então ficava naquela briga. Ah, porque foi Paulo, a outra foi Apolo, porque não sei o quê. Somos todos de Jesus. Somos todos de Cristo. Então... essas brigas, picuinhas, divisões, elas vêm do inimigo, irmãos. Exatamente. Porque Deus, ele não divide. Deus, ele une. Deus, ele vai somar ali. Porque quanto mais a gente se une, irmãos, mais nós vamos crescer, mais o reino de Deus vai crescer. Agora, quanto mais divisão temos, mais o inimigo entra, mais divergência entra, e infelizmente vem a queda. Exatamente. Então nós temos que aprender a mergulhar o nosso espírito em Cristo, para que o nosso espírito nasça de novo, para que nós nos apartemos das concupiscências da carne que o mundo tem tentado introduzir dentro da vida cristã. Amém? Glória a Deus. Aqui no capítulo 4, isso que você está falando da concupiscência, me chamou muita atenção quando a gente estava lendo, versículo 21 e 22, que fala assim, Paulo diz assim, que a gente já está ouvindo sobre essas coisas. Então a gente já está ouvindo, se é que a gente está ouvindo, ele diz aqui, né? Mas sim, a gente já tem ouvido. Mas, de repente, a gente é que não está aprendendo. Então, a gente já foi ensinado, a gente já está ouvindo a verdade de Jesus. Então, agora, provavelmente está faltando alguma coisa da nossa parte, amém? Então, a gente é que tem que mudar, a gente é que tem que pôr em prática, porque a gente já está ouvindo a palavra, a gente já está sendo ensinado pela palavra. Então, se ainda você continua indo para sedução do mundo, né? Porque aqui fala assim, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência, né? Do engano. Eu tô lendo um livro aqui, ó, que chama Contaminados pela Babilônia. A sedução do povo de Deus nos últimos dias. O mundo, ele sabe exatamente como seduzir a mim, a William e a você. Ele sabe o que ele vai te mostrar, que vai te fazer uau. Ele sabe o que ele vai me mostrar e eu vou olhar e vou falar, nossa. Ele sabe como seduzir. Então, se nós não tomarmos cuidado, o que vai acontecer? A gente vai estar, né, em Cristo, a gente vai estar sendo transformado por Cristo, mas em algum momento a gente vai acabar desviando o nosso olhar, o nosso ouvido, e os ensinamentos de Cristo vão ficar de canto. Exatamente. E a gente vai deixar crescer no nosso coração e ser contaminado pela Babilônia. E quando isso acontece, meus irmãos, a gente esfria na fé, a gente se esfria, começa a parar de querer congregar, começa a achar que aquele ensinamento que a gente estava aprendendo, aquela verdade de antes que fazia o seu coração brilhar, parece que agora te gera dúvida, o inimigo começou a fazer a sua cabeça pensar, será que é mesmo assim? Será que é bem assim? Será que eu não posso uma mentirinha ou outra falar? Será que eu preciso realmente jejuar todo mês? Ah, mas preciso tanto orar assim?
O diabo ele vai entrar e ele vai colocar esses enganos, vai colocar dúvidas, e quando você vê, você tá frio ou você tá morno. E a palavra de Deus ela é bem clara. Ela diz que o morno era melhor que tivesse frio. Porque o morno, ele vomita, né? Jesus Cristo fala isso em Apocalipse. Então a gente tem que estar muito blindado mesmo, com a armadura de Deus, para a gente resistir a essa questão que o mundo tem de querer nos atrair para ele. Gente tem que ser atraído pela luz de Cristo. Você sabe que tem muita gente que não conhece o porquê morno, né? Eles não entendem que o morno é aquele que estava quente e esfriou. Sim. É aquele que conheceu a palavra de Deus e agora está negando a Jesus e está esfriando. Eu não sei se é porque a autoridade cristã dele falhou em algum momento, né? A pessoa ela não mirou o alvo, que é Jesus Cristo. Ela mirou alguém, mirou alguma atitude, mirou alguma aprovação que foi difícil, e aí ela esfriou na fé por causa disso. Sim. Mirando coisas terrenas, ao invés de mirar as coisas dos céus, né? Que é Jesus, que é Deus. E o morno... Esse é o morno. O morno é aquele que estava lá no alto, fervendo, quase explodindo a panela de pressão. E aí ele desligou o fogo e foi perdendo calor, foi perdendo pressão, foi perdendo tudo. E eu vejo assim, né, a minha opinião, que o morno, ele ainda frequenta uma igreja. O morno, ele ainda vai, mas assim, não é mais como antes, irmãos. Virou um hobby, né? O morno vai para bater o cartão. Ah, pronto, fiz a minha parte. Fiz a minha parte do dia. O morno vai e fica lá, né? Fica assim, não entra em espíritos, né, irmão? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas assim, o morno, ele vai e ele não fica, ele não participa, ele não louva a Deus, ele não se alegra na presença, ele não sente mais o Espírito Santo. A palavra não entra mais no coração. Ele não consegue, né? A pessoa ela não consegue mais se despir de si mesma. Não derrama uma lágrima, sabe? Não se quebranta mais na presença de Deus. Ela tá ali porque, não, eu vou estar aqui porque eu não quero ir pro inferno, eu tenho que frequentar aqui, então eu vou vir. Mas, não sei se eu acredito muito nisso, não. Isso daí eu não... Sabe, tipo, a pessoa não quer se envolver, mas ela tá lá. Ela tá ali morna, né? Tá ali Exatamente. assim, tipo, tô, mas não tô. Isso é um grande problema. Eu penso assim, né? Não, mas é isso. Mas tá bom. Isso, pra desviar a pessoa, né? Pra desviar a gente do caminho, é um piscar de olhos. É um piscar de olhos. Então a gente tem que vigiar e orar. Por isso que temos que pautar as nossas vidas, nos santificar, na verdade, fazer exercícios espirituais. A gente faz, às vezes, exercício físico aqui, fortalece a carne, fortalece o corpo fica fortão. Mas e o espírito? Verdade. O espírito está forte o suficiente para dominar a sua alma e o seu corpo, as provações e o dia a dia neste mundo? Então nós temos que fazer exercícios espirituais, sim. Devemos fazer. Senão como é que a gente vai resistir o nosso espírito? Exatamente, é o que a Débora falou. A resistência tem a ver com isso. A gente esfria. A gente vira morno por causa disso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Tá certo? Eu creio que Deus falou ao seu coração, que Deus falou aí uma grande palavra para você no dia de hoje. Medite mais, no né? Capítulo no capítulo de número 4. Né? E meditar no capítulo 4 inteiro, porque é importante para você ter, né, essa ampliada, né, esse sentido da palavra aqui na unidade da fé, em que Paulo estava dizendo. Exatamente. Que eu creio que o Espírito Santo ainda vai falar muito mais ao teu coração. Exato. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família. E até o próximo vídeo aqui no canal Redimidos. Glória a Deus. Se atentamente eu ouvir a tua voz, te obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer. Glória a Deus. Um abraço, meus irmãos. Até o próximo vídeo.
vídeo. Deus Tchau, abençoe tchau. vocês. Tchau, tchau.